O programa de hoje começa convidando você a conhecer a cidade mais indígena do Brasil. Aí, Tata. Bom trabalho. São 5 idiomas oficiais e mais de 23 etnias no mesmo município. São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Fica a 850 quilômetros da capital Manaus. O rio é o único meio de transporte. Minha filha começou a dar febre, mais de uma semana. De lá eu saí, peguei carona. Depois de 2 dias eu vim já para cá, São Gabriel, chegando à noite aqui. As longas distâncias são um desafio para a igreja. A proposta de Jesus e a proposta das culturas indígenas não são contraditórias, elas se encontram. Indígenas observadores da natureza. Numa determinada época do ano, ela é observada e aí é um indicativo que vai ter a frutificação de algumas frutas ou que vai ser uma época boa para a pescaria de alguns peixes. Um fungo brilhante é a mais nova descoberta. Os óleos dos brancos a gente parece que não trabalha, mas se você for visitar cada comunidade, você vai ver que tem sustentabilidade na agricultura, no artesanato. É cultura, é tradição. Brancos vieram nos visitar. Direto de uma fronteira do Brasil, da cidade mais indígena do país. Está no ar o repórter Canção Nova. Nosso Brasil é fascinante e tem tanta coisa ainda para conhecer. Você sabia que 4 línguas indígenas são oficiais numa só cidade do Noroeste, no Amazonas? Essa diversidade cultural faz de São Gabriel da Cachoeira o município mais indígena do país. Já imaginou como é a vida por lá? Essa experiência que nossos repórteres Elaine Santos e Messias Junqueira conheceram na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela. A gente mostra a partir de agora. Aí, Tata. Bom trabalho. Uma cidade indígena ou uma aldeia urbana? Tanto faz. Isso é o que torna único esse lugar. Enquanto São Paulo mistura culturas do mundo todo, São Gabriel da Cachoeira é um resumo indígena brasileiro. Ver a realidade de São Gabriel, assim, para mim é bem impactante, né? Ver os vários povos, né, que vivem aqui, a resistência, né? Em meio às águas escuras do Rio Negro e uma parte preservada da floresta amazônica, vivem 23 etnias. Cada povo tem dialeto próprio. No total, são 18 falados. Barato, sorvete, R$1,5 sorvete. Não é difícil encontrar um poliglota. Alguns até misturam os idiomas. O senhor usa mais o português ou a língua geral em Angatu? Agora eu uso mais que é português, né? Lá como os pessoal falam mais a língua geral. Nhengatu, língua geral criada pelos jesuítas, juntamente com o Baniwa, Yanomami e Tucano, são cooficiais do município. São Gabriel da Cachoeira é o primeiro do Brasil a reconhecer outros idiomas além do português. Eu utilizo mais português devido à influência, à realidade nossa aqui também, mas eu entendo perfeitamente tuiuca, falo a língua tucano, que é da minha mãe. Eu gaguejo, estou aprendendo a português até no momento. Pernambucano ainda não entende, mas dá um jeito de se comunicar. Chega aqui e fala, não sei nem, eu vendo sem saber o que eles estão dizendo, mas leva. Eu vendo assim mesmo. Tucano, nossa língua, para português, ele. As línguas indígenas são ensinadas na escola. Para mim isso é muito bom por causa que essas novas línguas, elas ensinam várias coisas assim. E eu acho muito importante por causa que eu posso ensinar para mim, para os meus filhos, para os meus irmãos. As aulas são em salas ou ao ar livre. Gosta de ler? Sim. Aprendeu a ler na escola? Sim. O que você gosta de ler? Vários livros.
O que tem de diferente é o uso do material didático pensado pelos próprios professores. Trabalha com matemática, usam o material da natureza, né? Para trabalhar com a arte, eles trabalham com a pinturas corporais. Para trabalhar em ciências, eles utilizam o material da natureza mesmo, as plantas, tipo de terra. As disciplinas, o horário e o funcionamento são os mesmos de qualquer escola. A diferença é que as escolas municipais indígenas priorizam a língua materna da comunidade local. E com isso, o português acaba sendo a segunda língua e, às vezes, até a terceira. Professores nativos fazem a tradução no processo de ensino. É uma opção, né, muito importante para nós contribuir com a nossa população, né? Porque como nossa área é muito maior, a gente vai em qualquer lugar. Aqui na escola ela é misturado, né? Tem os tucano, né? Tem os piratapuia, também tem os baré, para que as crianças não percam, né, essa língua Nhangatu. O que você acha mais fácil, tucano ou Nhangatu? Nhangatu. A Escola Municipal Duraca Capuamu fica na comunidade indígena da Ilha de Camanaus, próxima à área urbana. Nossa recepção foi ainda no Rio. Prazer, tudo bem? Tudo bem. Elaine. No pátio, os alunos estavam à nossa espera. Fomos cumprimentados por todos. A tradição é de receber bem os visitantes. Os senhores vieram de longe, brancos vieram nos visitar. Acompanhamos então várias apresentações de música e de dança. Até fui chamada para participar. Eu tenho incentivado muito, né? Olha, vocês um dia vão ficar aqui no meu lugar. Nós estamos preparando vocês para isso, para ser um líder de igreja, professor. A gente aprende e vamos distribuindo nosso conhecimento para a nova geração, já, né? Essa educação que a gente não podemos parar, né? E revitalizando sempre nossa cultura. Um povo que entendeu que educar é coisa do coração, não importa o idioma. Os gabrielenses vivem nos contrastes do tradicional local e a modernidade do mundo. Vocês todos aqui estão jogando o mesmo jogo, um contra o outro. E quem está ganhando? Eu. Crianças tecnológicas. Comento, curto, dou like, compartilho. Eu assisto vídeo engraçado, às vezes eu faço, eu posto. Adultos, nem tanto. Já usou a internet? Sabe o que é? Não, eu não sei o que é, não. Eu não tenho, não. Comércio, exército, área de saúde movimentam a economia. As lojas vendem roupas, utensílios domésticos, tudo junto. Há redes por toda parte. Tudo chega pelo rio, o que encarece os produtos. As muitas corredeiras por aqui são chamadas de cachoeiras. O cartão postal da cidade é a Serra da Bela Adormecida. No município está o ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina. É fácil encontrar no mapa. Fica no extremo norte, nessa região que lembra a cabeça de um cachorro. Estamos na fronteira com a Colômbia e a Venezuela, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Fica a 850 quilômetros da capital Manaus. Para chegar aqui, só de barco pelo Rio Negro ou de avião. 90% da população são de índios ou descendentes. Se deslocar dentro do próprio município pode demorar horas. O transporte mais comum são as voadeiras, essas pequenas embarcações com motor. Uma única estrada liga o aeroporto à cidade, comum a tantas outras, não fossem os traços indígenas presentes onde quer que a gente olhe. Ele atende por Rogério ou Poane, nome da etnia tuiuca. O nome significa, falando a pé da letra, significa o nome de um peixinho que mora no igarapé, né? E é um nome sagrado pela etnia tuiuca. Essa é uma identidade do índio. Conforme o seu nascimento, né? Se é primeiro filho, segundo filho, masculino ou feminino, tem seu próprio nome. A certidão de nascimento da FUNAI traz o nome indígena e civil do registrado e dos pais. Depois, quando é batizada, recebe o nome civil
Assim, ela é confirmada na sua etnia, nos valores culturais que herda dos seus ancestrais e no valor da fé que recebe o dom do Espírito Santo, que a torna membro dessa grande família dos filhos de Deus. É perto de Jesus que todos os povos são representados na Catedral de São Gabriel da Cachoeira. Aqui todo índio é parente, são 23 etnias, mas todos os índios são parentes. Cria esta relação de parentesco, é fraternidade profunda. Ainda tem praia de rio 6 meses por ano, quando baixam as águas escuras. É o melhor lugar do nosso país, de morar, tranquilidade. São Gabriel da Cachoeira é daqueles lugares únicos para se conhecer, embora algumas características sejam comuns em outras tantas cidades. Do que você gosta de brincar? De bola. Quem joga melhor, Neymar ou a Marta? A Marta. No país do futebol, o idioma não separa. Corinthians que joga de futebol, né? Isso é bom, eles torcem tudo só para Corinthians, né? Corintiano, né? Sou flamenguista. Ô, torce pro Flamengo. E como que conheceu o time do Flamengo? Eu conheci na televisão mesmo, quando eu tinha 10 aninhos. Aí eu gostei só por causa da cor. Que time você torce? Flamengo. E vocês, torcem pra que time? Flamengo. Flamengo, qual outro? Brasil. A multiculturalidade permite várias experiências em um mesmo lugar urbano, o mais indígena do país. Com tantas línguas faladas, imagina como é a comunicação entre várias etnias. E quando precisam de atendimento de saúde? Eles ficam muito mais à vontade falando a língua, né? Eles conseguem transmitir todos os sintomas, né? Isso a gente mostra logo depois do intervalo. Até já! São Gabriel da Cachoeira é o terceiro maior município do país em tamanho. Uma cidade tão grande em extensão territorial traz muitos desafios, a começar pela saúde. Já imaginou ficar doente e levar 2 dias para chegar ao único hospital do local? Para atender a população que fala mais de 18 línguas diferentes, os profissionais de saúde tiveram que adaptar a chamada medicina do branco. Sabe o que é isso? Pois é, vamos descobrir. Maeta Nerera. A indiazinha Baré achou graça da Cariúa, que perguntava seu nome. Cariúa é como são chamados os não indígenas. Ela veio com a mãe para acompanhar o nascimento da irmã Maiara. Falando na língua geral e em Ngatu, disse que por conta da pressão alta foi trazida para ter a bebê na cidade. A assistente social nos ajudou na tradução. O parto cesárea do 9º filho foi novidade para Dulce, de 48 anos. Ela teve 8 partos normais e essa foi a primeira que ela teve que fazer cesárea. E ela estranhou isso? Maeta dessa... a Murupi tem tamunhara menqua é cesariana? Ah, Murupi tem essa. Ela disse que é bem diferente porque ela sentiu mais dor fazendo a cesárea. A família aguardava o retorno na CASAI, Casa de Saúde Indígena de São Gabriel da Cachoeira, local de cuidados médicos quando o índio não pode ser tratado na própria comunidade. Aqui é a continuidade da medicação que foi receitada no HGU. Ou então acompanhamento nutricional, que muitos já não estão mais fazendo uso de medicação, mas estão em acompanhamento nutricional, ou por hipertensão, ou por desnutrição, ou por excesso de peso também. Paredes de concreto, redes como cama e malas modernas espalhadas. Em meio a esse cenário, encontramos Luana. Acompanhando a mãe brasilina, me contou um pouco da vida de seu povo. Tem só geradorzinho, mas faltava comprar televisão, aí dá para assistir. Realidades e tradições de 23 etnias se encontram e convivem em harmonia.
muito embora os Yanomamis prefiram se manter sozinhos num único bloco. Qual a sua etnia? Baniwa. Bada. Kuripak. Kubel. Yanomam. Numa cidade indígena, a área da saúde é chamada de Medicina do Branco. Essa unidade é o único hospital da cidade e da região. O Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, há 30 anos, é administrado pelo Exército Brasileiro. A rotina de hospital é a mesma, porém com adaptações. Por exemplo, um acidente de cobra, eles costumam não deixar nenhuma gestante, nenhuma mulher, né, no período menstrual próximo. Então, quando chegam aqui, eles questionam, eles querem ficar num local isolado, né? E a gente já sabe, né, desse costume, dessa cultura, né? Profissionais de saúde às vezes recorrem a outros militares que são indígenas locais para traduzir o que os pacientes estão falando. Eles ficam muito mais à vontade falando a língua, né? Eles conseguem transmitir todos os sintomas, né? Por exemplo, na língua. Agora, no português, eles meio que cortam, né, a fala, se sentem tímidos ou então não conseguem se expressar muito bem. Na área de doação de sangue, descobri que o tipo sanguíneo na cidade é o mesmo. Aqui somente o A positivo sai. Eu até coleto de outras pessoas que são A positivo, que já vêm de outra cidade, que já são doador, me procuram. Eu coleto só para, ter pelo menos 1, 2 bolsas do outro tipo sanguíneo, mas acaba desprezando. A unidade militar é um convênio com a Secretaria de Saúde do Amazonas. Ele funciona com as especialidades básicas da medicina, né? Com cirurgia geral, com clínica médica, com ortopedia, traumatologia, pediatria. Como é o nome dele? Matheus. No berçário se utiliza a técnica da redeterapia. Eles se sentem como se estivessem no útero da mãe, o mesmo movimento, e aí eles vão ganhando peso mais facilmente, né? Mais rápido. O tipo de trabalho, né? É uma dia que vai. O repórter passar, tá? O que você falou para ela? Eu estava falando para minha filha, para ela olhar para a câmera, para ela passar no repórter. Isso que eu falei para ela. A Yanomami, de 6 meses, enfrentou um longo percurso até o hospital. Minha filha começou a dar febre, mais de uma semana. De lá eu saí, peguei carona. Depois de 2 dias, eu vim já para cá, para São Gabriel, chegando à noite aqui. Na cidade de longas distâncias e comunidades em meio à floresta amazônica, alguns tipos de doenças são mais comuns. Pneumonias, as viroses das mais diversas etiologias, malária, hepatites B, hepatite C, hepatite A, acidentes ofídicos, né, com cobras. Dos 60 leitos, um estava ocupado pela dona Francisca, de 76 anos. Mas ela já está, a voz dela já está mais assim, né, mais alta. Agora que saiu bem lentinha mesmo. Inclusive a gente sempre está filmando, né, para mostrar para a doutora. Mesmo com toda a estrutura do hospital, UTI, alguns tipos de tratamentos e exames são feitos apenas na capital Manaus, a 2 horas de voo ou 3 dias de barco. Em 2018, foram atendidos quase 60 mil pacientes e o dobro de procedimentos médicos, a maior parte emergência. Esse trabalho que é realizado aqui pelo Exército Brasileiro na área de saúde, que é de uma relevância fundamental. É a mão amiga na sua expressão maior. O lema do Exército é a mão amiga para a população da região do Rio Negro, assim como a Casa de Saúde Indígena. Ela está bem agora, assim que eu queria que minha filha ficasse. Quando nossas crianças estão doentes, a gente fica triste. Aí quando a gente vê a criança sorrindo, nossas filhas, e nós também, a gente fica feliz também por ela. E foi sorrindo que me entendi com a Tatiele, a indiazinha baré que só quis mesmo rir da Cariúa que acabava de conhecer. E claro, embora tantas línguas faladas, a comunicação também é um desafio. Em meio à imensidão da floresta amazônica, muitas comunidades não têm sinal de celular ou internet. Como então os moradores da região se atualizam das discussões e dos direitos indígenas? É isso que a gente mostra agora.
Estamos aqui na comunidade da Ilha de Camanaus. Hoje temos aí a presença da TV Canção Nova. Copiou, parente? Assim, a informação chega às comunidades da região. Começa agora, informativo da Rede de Comunicadores Indígenas do Rio Negro. Hélio atua como repórter indígena do Rio Negro. A gente grava esse áudio e envia, né, para que todas as outras comunidades também possam estar recebendo essas notícias aqui da nossa comunidade. O boletim de áudio é produzido por correspondentes de várias etnias. É a rede Waiuri, ou trabalho coletivo na língua Iengatu. Eles estão gerando informação, estão gerando conhecimento, estão levando informação para as comunidades com as próprias narrativas desses povos, né? Com o seu jeito de falar, usando suas línguas, ou mesmo quando usa o português, que acaba que muitas vezes é a língua que unifica todos esses povos aqui na região, mesmo usando o português, vai usar da forma como eles utilizam, com o seu próprio sotaque, com o seu próprio jeito de falar. Nessa semana, os povos indígenas conseguiram uma vitória parcial, mas importante, na Câmara dos Deputados. As notícias da semana em Brasília vêm do Instituto Socioambiental, com o primeiro podcast indígena do Brasil. A maior parte das comunidades não tem acesso à internet, né? Muitas vezes a única forma de se comunicar é a radiofonia. Então, pela rádio amadora mesmo, a gente consegue enviar essas informações. A igreja também atua como comunicadora. 20% das matas da Amazônia já foram destruídas. Os cientistas dizem que se destruir mais 5%, a Amazônia não se refaz. As comunidades, na imensidão da floresta, se atualizam como podem. A gente vê cada uma na televisão, por onde que nós vamos, nós indígenas. São Gabriel da Cachoeira tem 7 terras indígenas demarcadas. A demarcação de terras indígenas está prevista na Constituição Federal. Os índios têm o chamado direito originário, porque são os primeiros e naturais donos do território. Nós temos bastante terra, mata, rio, peixe. Nossa subsistência seria isso. Mas enquanto que os brancos querendo nos destruir com suas ambições. A FOIRN é a federação que desde 1987 representa os povos indígenas do Rio Negro. Dados da instituição mostram mais de 200 pedidos de exploração para 32 tipos de minérios na região. E os indígenas, eles querem que as suas terras sejam exploradas? Não nesse sentido, né? Então, estou dizendo que eles querem explorar, eles protagonizar esse desenvolvimento, né? Então, por isso a gente fala muito da sustentabilidade. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, ela vem nessa linha. Não que alguém venha fazer ou ensinar a explorar, mas eles, na medida do avanço da capacidade deles, eles protagonizarem esse desenvolvimento dessa região, não na imposição. Na tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Venezuela, o Exército é responsável pela fiscalização. São 7 postos em terras indígenas demarcadas. Nessa fiscalização visa-se basicamente coibir o tráfico de drogas, o contrabando de armas. Esse é o braço forte descrito no lema do Exército em Defesa da Pátria. O patrulhamento de áreas onde há denúncia sobre a realização de garimpos ilegais. Então nós vamos às áreas e verificamos. Se houver essa incidência, como é um crime ambiental, nós fazemos a apreensão do material e a prisão dos envolvidos. O noroeste da Amazônia é considerado a área mais preservada da floresta. O que não é selva são as comunidades indígenas e as suas áreas de plantação. Com isso, você tem uma taxa de desmatamento praticamente zero. Os indígenas são excelentes observadores da natureza. Com isso, a gente consegue ter um diálogo entre o que é o conhecimento tradicional indígena, a sabedoria indígena sobre esse ambiente, com a ciência. Os saberes e conhecimentos são publicados pelo Instituto Socioambiental. Numa determinada época do ano, ela é observada
E aí é um indicativo que vai ter a frutificação de algumas frutas, ou que vai ser uma época boa para a pescaria de alguns peixes. O sistema agrícola tradicional do Rio Negro é um patrimônio cultural, inclusive tombado pelo IPHAN. Dos produtos da floresta, a pimenta jequitaia baniwa se tornou fonte de renda. É uma pimenta seca, né, que aqui ela tem cerca de 60 tipos diferentes de pimenta. Aqui a diversidade de pimentas no Rio Negro é muito grande. Então tem uma rede de casas de pimenta, né, na região do Rio Içana e do Rio Ayari. A questão da comercialização de produtos, né, artesanatos e outras coisas que podem gerar renda para a manutenção, a sobrevivência desses povos. O fio brilhante, característico das cestarias Yanomamis, é a mais nova descoberta. Esse grafismo que vocês estão vendo trançado entre o cipó titica é o fungo que os Yanomamis conheceram, né, uma tecnologia, inovação delas, né, que acharam que era um outro tipo de fibra, mas na verdade foi pesquisado, isso faz 3 anos que pesquisaram e encontraram esse fungo na qual só elas trabalham com esse produto, né? O conhecimento tradicional está exposto na Casa Uariró. A variedade do artesanato é a riqueza da floresta. Saber também que são dos povos, né? Saber mais de quem fez. E aí a gente vai identificando algumas características que são muito peculiares a determinados povos, né? Aí isso me chama muita atenção. Cerâmicas, fibras de piaçaba, acessórios, itens de decoração, cada um com traços das etnias do Rio Negro. Aos olhos dos brancos a gente parece que não trabalha, mas se você for visitar cada comunidade, você vai ver que tem sustentabilidade na agricultura, no artesanato. Os desafios são muitos, as lutas e esperanças maiores ainda. Chaputério, o governo preservar em andar. Estou querendo dizer que o governo olhe pela nossa Amazônia. Jesus nos ensina a pedir, socorrermos a Nossa Senhora para que isso nos livre dessas coisas. Nós precisamos, com este sínodo, encher o povo de esperança e, nesta caminhada feliz, novos caminhos para a evangelização e para uma ecologia integral. Isso é o que motiva os guardiões da floresta a ecoarem suas vozes pela imensidão da Amazônia. O meu trabalho é estar fazendo essa comunicação para que outras pessoas também saibam, né, do que está acontecendo aqui. Foi o jeito que encontramos para dar voz aos 23 povos indígenas do Rio Negro e combater as mentiras que falam sobre nós. No próximo bloco, vamos mostrar a evangelização na cidade mais indígena do país, os desafios pastorais para vencer as distâncias e a experiência de missionários, voluntários e como as vocações locais auxiliam na comunicação. A palavra na língua, ela causa um efeito diferente nas pessoas. Aí muitas senhoras, quando nós traduzimos o Pai Nosso lá na região, disseram, é isso que nós rezávamos. Na diocese mais indígena do Brasil, os desafios vão além das distâncias geográficas. Com poucos sacerdotes, existem comunidades que têm missa 4 vezes por ano. A igreja busca ser presença e não apenas uma visita, uma realidade bem diferente do restante do país. A chegada dos evangelizadores na Amazônia remete à memória de 4 séculos atrás. Porque em tantos anos não suscitaram os missionários estrangeiros, não suscitaram vocações autóctones. Padre Justino, da etnia Tuiuca, é fruto das primeiras sementes lançadas na região pelos salesianos. E os velhinhas que não tinham estudado nas escolas não entendiam nada do que estavam falando. Então essas cenas me fizeram pensar, eu poderia ser padre. Os primeiros salesianos chegaram à então Vila de São Gabriel da Cachoeira em 1914. Fui aluno interno em Paricachoeira de 1970 a 79. Foi um trabalho muito difícil com os indígenas,
mas também ele tinha na cabeça e no coração a evangelização, a boa nova de Jesus Cristo. A prelazia do Rio Negro foi criada em 1925, mas só foi elevada à diocese 55 anos depois. Você que está chegando, bem-vindo. Por isso é sempre festa quando chega o representante da igreja. Nós fomos privilegiados de receber o nosso pastor aqui em nosso meio. Então hoje é o dia esperado na nossa comunidade. Todos então se reúnem para receber Jesus na Eucaristia. Na Ilha do Uraca, em meio ao Rio Negro, vivem cerca de 40 famílias de 7 etnias. Eu me sinto feliz aqui com este povo, com a acolhida que eles têm e com o desejo que eles têm de ouvir a palavra de Deus, de celebrar a fé. Seu Hermelindo é o catequista e ministro da comunidade. Tinha padre, né? O padre naquele tempo só vinha 1 a 2 vezes por ano. Então eu, como catequista, eu puxava oração todos os domingos. Esse é apenas um dos 500 povoados da diocese. Eu faço um esforço grande para, a cada 2 anos, visitar as comunidades. Mas os padres estão presentes, se esforçam muito. A maioria das comunidades conseguem chegar 4 vezes por ano. São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, é o 3º maior município do país em extensão territorial. Os maiores estão localizados na região amazônica. A cidade mais indígena do Brasil tem cerca de 45 mil habitantes. A área da diocese é ainda maior. Abrange 3 grandes municípios. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro caberiam nesse território que tem apenas 21 padres. Visitar a paróquia mais distante, Paricachoeira. São 2 dias de voadeira no rio. Ida e volta desse percurso, a gente gasta quase 500 litros de combustível. E aqui atualmente está R$ 4,50 o litro. Então é um custo muito alto. Novas vocações locais têm diminuído distâncias. Fui ordenado padre e assumi a paróquia, por necessidade local, porque aqui há uma carência muito grande de padres. Ordenado há 1 ano, Padre Geraldo é o primeiro sacerdote indígena do povo Baniwa, responsável por 19 comunidades. Nosso programa de paróquia para a primeira comunidade de cima é mais ou menos 5 horas de viagem, de 40. Da etnia Dessano, Newton conhece bem essa realidade que o fez despertar para o seminário. Foi despertando mais quando entrei para ajudar o meu tio, né, que é catequista, é trabalhar com o povo, né, estar próximo do povo, viver com o povo, é como estar na mão de Deus, né, o povo vai nos modelando. Há 2 anos de ser ordenado, a certeza da vocação e da proximidade com suas raízes. Mais próximo do povo, né, da comunidade, da família também, aonde o Senhor enviar, estaremos perto sempre do povo, né? O trabalho pastoral conta também com missionários voluntários. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. O seminarista veio da diocese de Osório, no Rio Grande do Sul. Esse foi um dos primeiros presentes que ganhei aqui em São Gabriel quando cheguei. Foi uma das primeiras... um dos primeiros objetos que me fez ver concretamente a bondade do povo daqui. Vir para São Gabriel me dá 2 certezas. Conversava com o Dom Edson e ele ficou muito feliz de ouvir essa partilha, que é o seguinte. A primeira é a vontade de ser padre. Sim, essa certeza tem sido confirmada aqui em São Gabriel. Mas uma segunda é de não ter pressa. Os povos indígenas, na sua capacidade de ser, nos mostram que a pressa não é coisa tão boa. Que a pressa, no modo como nós a usamos hoje, né, não é a pressa que nós vemos na natureza, não é a pressa que deveria ser. Há 2 anos, Padre Maurício, da Diocese de Módena, na Itália, faz experiência pastoral. E ali ficar na comunidade, viver como eles, tomar banho no rio, comer a comida dos índios. É uma experiência nova, é bastante, às vezes, problemática, mas que se uma pessoa se adapta, enriquece muito. E como foi essa viagem de 4 dias? Essa viagem foi longa, né, e poderia até dizer inicialmente que é cansativa, mas o cansaço é uma das coisas que a gente esquece ao longo da viagem. Conforme nós vamos caminhando, nós vamos andando com a voadeira, que é o nosso barco, né, pelos rios, vendo as matas e o céu,
e as nuvens, a gente vai esquecendo desse cansaço, vai esquecendo de preconceitos que a gente tem, a gente vai parando nas comunidades, onde a gente faz as celebrações, celebração da Eucaristia, e nessas comunidades o pessoal nos oferece de tudo, nós somos muito bem tratados. Né? O gaúcho conta que já se adaptou. Não uso mais cama no quarto, consegui me adaptar à rede, sobretudo por causa do calor. Né? Gosto de ficar na rede, durmo nas redes todas as noites. Aqui na casa, junto com o Padre Maurício, nós estudamos em Engatu, que é a língua geral da Amazônia. Nós estudamos alguns fundamentos já do Engatu, já conseguimos elaborar algumas frases, cumprimentar, entender algumas perguntas. Isso é muito importante, o povo se sente muito valorizado. Para eles, uma única certeza, experiência missionária de muitos aprendizados. O contato com os povos indígenas é um contato com pessoas que talvez tenham muito menos coisas que nós temos na Europa, mas são muito mais felizes. Quando nós viemos para a missão, a gente vem com essa ideia, né, de que nós é que vamos ajudar, nós é que vamos ensinar. E para mim, um dos principais impactos na missão é justamente isso, né, de perceber que nós é que aprendemos. Com a ajuda dos missionários, a chamada itinerância pelos rios segue o nível das águas para evangelizar. Precisamos passar da itinerância à permanência. Pela capacidade de acolhida das pessoas, pela originalidade que a gente encontra lá ainda, né? O pessoal ainda faz as celebrações nas malocas, que realmente impressiona. Maloca é uma cabana comunitária. O acolhimento aos visitantes é chamado de dabucuri. Os passos são sincronizados, dos pequenos aos adultos. Nossos alunos vieram demonstrar aqui a nossa cultura. Eles apresentam danças tradicionais e oferecem presentes. Então se reúnem em torno da mesa para compartilhar o que se tem na comunidade. Nós ficamos muito impressionados justamente com essa diferença entre o que nós imaginamos e entre a realidade. E essas coisas que se revelam, elas vão se dando justamente na nossa capacidade de se despir, de se desprender dos próprios preconceitos, né? de se desprender da própria vontade de dizer como são as coisas ou de dizer que o nosso jeito de compreender é o melhor. Assim fomos recebidos na Cunhantã Ucaçuri, a Casa da Menina Feliz, administrada pelas Irmãs Salesianas. Muitas vezes, né, eles estão assim no mundo da tecnologia, né, conhecendo, descobrindo novas tecnologias, e eles muitas vezes não querem aceitar a cultura deles. Porque o objetivo do projeto é esse, de resgatar a cultura, mas que nem sempre é fácil. Esse é o típico bom dia, boa tarde ou boa noite, uma saudação antes do início das oficinas oferecidas no contraturno escolar. Por que você quis fazer esse curso aqui de artes indígenas? Porque eu achei interessante para mim aprender coisas novas. E você, está bordando o quê? ABC. E já está em que letra? L. E depois do L vem o quê? M. No local, crianças e adolescentes de 7 a 17 anos podem escolher entre artes indígenas, costura, reforço escolar, bordado, entre outros. Já tem gente que está trabalhando e já ganha dinheirinho, bordando toalha, bordando assim guardanapos de cozinha, tudo que é prático, né, para elas. Assim, os salesianos continuam fortalecendo raízes, plantando novas sementes. Quando crescer, você vai querer ser o quê? Irmã. Que as irmãs ajudam muito as crianças e adolescentes. O hip hop é uma das paixões de Gilson, da etnia Dessano. É a dança, né? Principalmente porque chama a atenção das pessoas e também faz querer dançar, né? No entanto, o Centro Juvenil tem atividade para todos os gostos. O Centro Juvenil é o único lugar onde a gente se diverte, porque é difícil a gente ver um lugar como aqui, tem quadra, tem campo, tem ping-pong. Então a área mais de lazer é mais aqui, entendeu? A gente vem jogar bola e também aqui acontece os campeonatos, que é juvenil e infantil. Esses são os chamados oratórios, um lazer educativo. Por meio da convivência e também de mensagem, quando tem o boa noite, vão adquirindo valores para a vida
e amadurecendo também como pessoa. É um espaço para brincar, mas ao mesmo tempo também para o crescimento humano cristão. A gente entende a cultura dele, a língua dele, o comportamento dele, costume dele, a gente já começa a conviver com ele, viver como eles vivem, a gente já percebe quais são os problemas que tem aquele momento, aquela hora. Esse é outro espaço dos salesianos que atende aos jovens. Eles sabem se lidar com os jovens, sabem brincar com os jovens. Então isso é muito bom pra gente. Aqui é onde frequentam vários jovens e eu sou um deles, né? É muito importante, sim, ter esse tipo de espaço. O conselheiro dos salesianos para a América Latina diz que é preciso mais. Os jovens de hoje não são os mesmos jovens de ontem. Nós queremos entender a cultura do jovem de hoje. Se não entendemos a cultura, não temos evangelização. O fato é que o rosto amazônico de Dom Bosco está presente em meio à floresta. Para nós hoje, de fato, se torna um desafio ser outro Dom Bosco vivo para os jovens. Os horizontes da Igreja Amazônica vão se expandindo sem perder a esperança que sempre chega das águas, trazendo a boa nova. Quando se fala numa igreja com rosto amazônico, é preciso entender que na Amazônia, povos, cultura e natureza estão entrelaçados. Não há como pensar novos caminhos separados de suas peculiaridades. E isso inclui a evangelização nas várias línguas indígenas. O sínodo que acontece no Vaticano é um sinal de esperança para os povos da floresta. Ele se prepara para a missa. As vestes sagradas expressam a entrega da vida do sacerdote ao serviço de Cristo. Há um momento na Amazônia em que a igreja expressa seu rosto indígena e índios celebram sua identidade cristã. A face divina do homem e o rosto humano de Deus se fundem em plena harmonia espiritual. A enculturação ela é completa quando nós temos uma igreja com rosto amazônico, mas uma igreja também com rosto indígena. É quando o rosto da igreja amazônica ganha novos contornos, se aproxima de seu povo nativo em cores, gestos e palavras. Este é o símbolo do cristianismo na língua tucano e em Yanomami. Não importa o idioma, o sinal da cruz professa a mesma fé. Quando no texto fala sobre espiritualidade indígena, nós estamos falando da espiritualidade indígena cristã. A celebração está pronta para começar. A música em tucano anima a missa que reúne várias etnias da comunidade urbana. A celebração inicia com a entrada da imagem da padroeira do Brasil e da Palavra de Deus. Eu achei muito legal e nunca participei com dança cultural, com isso, a apresentação trazendo a Bíblia. As leituras são feitas em Baniwa, tucano e Engatu. Um tipo de acontecimento muito importante que nunca aconteceu na minha vida, de eu fazer a leitura na minha língua, Engatu. Nossa, eu estou feliz da vida. A proclamação do Evangelho e a homilia são em português. Alegrai-vos comigo, encontrei minha ovelha que estava perdida. Essa diversidade na celebração da missa é chamada de enculturação. Não é uma simples adaptação das tradições, é um mergulho na vida dos povos indígenas para evangelizar respeitando suas origens.
Enculturação é respeitar a cultura deles e colocar o evangelho dentro da cultura deles. Isso é enculturar. Quando eles vão recuperar a sua cultura, a sua língua, nós já demos esse espaço para eles poderem celebrar. No ofertório, os frutos da terra e do trabalho são apresentados. A proposta de Jesus e a proposta das culturas indígenas não são contraditórias, elas se encontram. Em nada muda a liturgia eucarística, em que o mesmo pão é repartido. Os 10 anos que viemos resgatando, né, essas missas enculturadas. Começamos a cantar em línguas, rezar, fazer leituras. Quando se faz uma missa dessa, a gente se sente muito feliz. Porque eles entendem o que estão cantando, né? Principalmente esses velhos que não entendem muito português. Né? Teria a fé um único idioma? A palavra na língua, ela causa um efeito diferente nas pessoas. Aí muitas senhoras, quando nós traduzimos o Pai Nosso lá na região, disseram, é isso que nós rezávamos, a gente percebe isso. Em diferentes traduções, a Escritura Sagrada revela os mesmos ensinamentos de Cristo. O desafio de traduzir, né, a Bíblia em si, né? Essa é a nossa missão daqui para frente, priorizar isso, para que nossas comunidades Baniwa católica possam fazer a leitura, né, diariamente na língua, para que tenham um melhor entendimento. Vocações locais são uma resposta à evangelização que conseguiu comunicar a Boa Nova em meio à floresta. Preconceito de que os indígenas e outros povos não têm condições de exercer os ministérios grandes da igreja, como o ministério sacerdotal. Então, até hoje ainda persiste isso. Eu sou indígena, já tenho 25 anos de padre e 35 anos de vida religiosa. A congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas é apenas uma, entre outras tantas presenças da igreja na região amazônica. Nós temos 5 jovens nesse momento, né? 2 Yanomami, uma Piratapuia, uma Tucano e uma Tariana. E assim é uma irmandade que se faz nessa diversidade, né? O franciscanismo é bem parecido com o indígena, né? O que nos encanta isso, né? Essa conexão com a natureza, né? Eu me senti chamada e resolvi entrar para essa congregação quando eu conheci o carisma que tem a ver com a gente, que somos povos indígenas. O Papa Francisco, durante a Jornada Mundial da Juventude em 2013 no Brasil, em um dos seus discursos disse que a igreja não é uniforme e que isso gera uma harmonia na unidade. Com o Sínodo da Amazônia, toda a diversidade original convoca um novo tempo na igreja, um tempo de entender para compreender a fé. Toda inovação, ela é dolorosa, é como uma gestação. Eu penso que o sínodo está gerando um filho, não sei se com rosto feminino ou rosto masculino, mas com rosto amazônico com certeza. Não é só oferecer respostas ou soluções. O processo de se aproximar das culturas não é novidade na igreja. O Concílio Vaticano II, com esse pedido insistente que a liturgia seja na língua do povo. Não basta ser em português, aqui tem que ser a língua dos povos indígenas. Então a igreja tem dado passos bonitos. Aqui nós temos um princípio que nos orienta, que é o seguinte: a boa nova das culturas indígenas acolhe a boa nova de Jesus. Esses povos indígenas vivem tantos valores evangélicos sem conhecer o evangelho. Os povos indígenas, povos da floresta, moram em meio à natureza, a nossa casa comum. A pastoral precisa atender aos anseios dos moradores da Amazônia. Os primeiros missionários que entraram no Rio Negro era muito rígido, né? Não podia falar, não podia tocar nossas músicas cultural, tudo era pecado. A gente sabe, no passado, a igreja tinha outro tipo de evangelização, não é? Não soube valorizar como devia as culturas e as línguas indígenas. Hoje a igreja veio, mas já é diferente hoje, né? O Sínodo da Amazônia é uma oportunidade que a igreja tem para se perguntar sobre o passado glorioso,
como viver com paixão o presente e com muita esperança também no futuro. Rostos pintados, costumes, tradições são diversos na igreja. A fé tem inúmeros idiomas. A Amazônia está no coração da Igreja e do Papa. Caminhemos todos juntos nesse tempo de tantas esperanças. No Vaticano, o Sínodo vai até o dia 27 de outubro, portanto tem ainda mais uma semana. O nosso agradecimento especial ao Bispo Dom Edson Damião e a toda a Diocese de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, que recebeu e acompanhou a nossa equipe durante esses dias de gravação. O repórter Canção Nova, direto da cidade mais indígena do Brasil, chega ao fim. Obrigada pela sua companhia. Semana que vem tem mais. Deus abençoe você.